pois Simão era o nome mais abrangente que Jesus chamou Pedro por 3 vezes, não de Pedro, e sim de Simão. Quando ele, primeiro contato em João 1,42, Jesus chama-o de Simão. Aqui, quando ele é avisado, Jesus também chama ele de Simão. Quando ele nega a Jesus, Jesus também chama ele de Simão. Após a ressurreição, que ele pede para apacentar os seus rebanhos, ele também chama Pedro de Simão. No Getsemane, quando Pedro está dormindo, na hora em que Jesus está orando, Jesus também não chama ele de Pedro, chama ele de Simão e diz: Simão Pedro, Simão, nenhuma hora tu pudestes orar comigo? Você observe que Jesus, irmãos, ele não tinha dificuldade de pregar, de ensinar para qualquer tipo de ouvinte que tivesse ouvindo as suas pregações. Mesmo que as pessoas fossem de nível, vários níveis diferentes de conhecimento, a pregação de Jesus, ele abrangia todos esses níveis de pessoas. E como eu dei um tema aqui de as 6 quedas de Pedro, Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 24, versículo 16, ele fala que está sujeito ao homem cair 6 vezes, e na 7ª, caindo, o Senhor o levantará. Então, a queda está sujeito, cada um de vocês está sujeito a cair. Agora, quem levanta o homem, sabe quem é? É Deus. Há pessoas, irmãos, que estão caídas e não sabem. Há pessoas que estão, eu chamaria de desavisadas, porque o diabo, ele coloca uma falsa sensação de bem-estar, principalmente em pessoas cristãs extremamente religiosas, que pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Ele primeiramente, ao mundo, aos seus bel prazer, e por último, eles estão servindo a Deus. E eu, irmãos, eu sou falho igualmente a você. Eu estou com o microfone na mão, estou no altar, mas escute uma coisa: num dia em que Deus permitir que eu não esteja em condição de estar aqui em cima, eu poderei estar aí embaixo, mas aqui em cima, aqui dentro nesse recinto, aqui em cima não pode ter ninguém caído. Aí embaixo pode ter, mas aqui não, porque aqui é o altar do Senhor, e o altar não é lugar de gente caído. Porque, pastor, mas a igreja, ela está aberta para todo mundo, tá? Eu fico impressionado com a insensibilidade de pessoas, tá online, tá? Pessoas, até pastores, pregadores, que andam em uma vida dúbia, irmãos, e ainda tem a ousadia de subir em plataformas no altar do Senhor e pregar a palavra de Deus. Mas Deus ainda não matou, porque Deus é misericórdia, irmãos. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa, a razão pela qual nós não somos consumidos, irmãos. E tem gente por aí, um dia vai pagar um preço, um dia pagará um preço. Pedro, irmão, estava caído, diga assim, caído. Jesus sabia que Pedro estava caído, mas Jesus não o desprezou, Jesus não o expulsou. Judas também já estava pior do que Pedro, mas todos os 12, apesar de estar caído, participaram de quê? Da ceia do Senhor Jesus Cristo. Percebes que Jesus não expulsou nenhum. Diz: Pedro, você está endemoniado, você não vai participar da ceia. Jesus não olhou para Judas, que o traiu em questão de horas, e disse: Judas, você pode sair, porque você não está em condição. Eu pergunto: Pedro está em condição de ceiar? Diga não. Diga comigo, não. Não estava, irmãos. Judas, que estava já no seu coração, antes da ceia já tinha programado, já tinha recebido a propina de 30 moedas de prata, para trair o mestre.
mas sentou à ceia do Senhor. E Jesus disse: um de vós há de me trair. Todos os discípulos ficaram com um nó na cabeça. Eu acredito que um começou a subjugar um ou outro. Talvez João olhou para André e disse: André, será que não é Pedro, que é meio violento, meio bravo, meio descrente? Quem sabe João olhou para outro, ou fulano, ou qualquer um dos discípulos, disse: será que é eu? Será que não é Tomé, que não crê em nada que Deus faz? Irmãos, eu acho que aquele pão, quando desceu na boca dos discípulos, desceu rasgando, desceu seco, mas eles queriam saber quem seria, quem trairia Jesus. Jesus deixou essa incógnita na Santa Ceia, porque ele falou assim: aquele que coloca a mão no prato comigo, esse há de me trair. Jesus deu uma pista. Diga comigo assim: Jesus dá uma pista para você. Jesus dá um alerta para você. Jesus nos dá um aviso de que às vezes você está caído e não percebe. O diabo colocou isso no coração de Pedro. Pedro chegou, a primeira, vou falar aqui para abranger logo o tema da pregação. A primeira queda de Pedro, diga comigo assim: a autoconfiança. Repita comigo: a primeira queda do ser humano é a sua autoconfiança. Olha o que aqui Pedro disse no versículo 33: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para ir para a prisão contigo. Estava não. De natureza que algumas horas depois ele provou isso, porque alguém viu ele no meio do palácio e disse assim: tu é crente, né? Eu? Sou crente não. Tudo bem, eu pensei que tu era crente, que tem um jeito de crente. A outra falou assim: ele é crente sim, rapaz. Ele estava com o discípulo lá semana passada. Ele chegou na semana, domingo passado, ele entrou em Jerusalém gritando. Ele estava assim. Saiu, se afastou. Disse: oxe, tu não estava com o mestre? Ele negou Jesus de quantas vezes? 3 vezes. Tem gente que está negando a Jesus e não sabe. A sua autoconfiança. Pastor, o que é autoconfiança? É você se achar que é crente. É você achar que conhece a Bíblia e que vai morar no céu. É você achar que vem para a igreja, que o céu já está garantido. É você achar que é filho de crente, nasceu na igreja, foi batizado na igreja, apresentado na igreja, e achar que o céu é lugar reservado para você. Irmão, o céu não é hotel que faz reserva por telefone, ou via MSN ou WhatsApp, não. O céu é lugar de perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Céu não se reserva por via de dinheiro nem cartão de crédito. E para ir morar no céu, meu irmão, você não pode confiar nos seus próprios recursos. Jeremias, ele falou: maldito o homem que confia no homem, cujo braço direito é a sua própria carne. Irmãos, não confie em homem, confie no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Evangelho é renúncia, meu irmão. Eu estava numa cruzada uma vez, aonde pessoas estavam se convertendo. O Espírito Santo estava trazendo pessoas chorando. Eu desci no meio da multidão, nunca mais esqueci daquilo. Eu bati no peito de um homem e falei assim: ei, Jesus te ama e tem um projeto na tua vida. Aí ele disse assim: eu sei que Jesus me ama, e eu sei que Jesus está comigo. Eu digo: tá não. Ele disse: tá. Eu digo: tá não. Aí ele olhou para mim assim e disse: por quê? Quem é o senhor para dizer que Jesus não está comigo? Eu falei assim: eu sou um profeta de Deus e pregador da palavra de Deus. Jesus não está com você não. Eu mostrei na Bíblia, lá em 2 Crônicas, lá em 1 Reis. Eu tenho até a referência aqui, 2 Crônicas 28:9. Salomão era filho de crente. Você sabe quem foi o pai de Salomão? Quem lembra? Não, eu quero ouvir a igreja. Quem era o pai de Salomão? Agora eu escutei. Quem era o pai de Salomão? O maior rei que Israel teve até hoje.
o mais crente. Mas Deus chegou para Salomão, que assumiu a cadeira mais importante, e falou: Salomão, escute isso aqui. Enquanto você estiver comigo e me buscar, você me achará. Mas no dia em que você der as costas para mim, pode ter certeza, eu também vou dar as costas para você. Porque tem gente, irmãos, que dá as costas para Deus, não busca a Deus, não serve a Deus, ainda bate no peito e diz: Deus está comigo. Cuidado, que religião tem levado muita gente para o inferno. Religião não salva, igreja não salva, Bíblia não salva, roupa de crente não salva, filho de crente não salva. Você tem a genealogia de crente, meu papai era crente, meu avô era crente. Você pode ter sido, quem for crente na sua família, é você que tem que ser crente em Jesus para ir morar no céu, meu irmão. Tem gente que tem 15 anos de igreja e até hoje ele não é convertido. Tem gente que tem 20 anos de igreja e até hoje não consegue liberar o perdão para ninguém, anda com ódio no coração, não consegue se conciliar com ninguém, não consegue ponderar ninguém, não consegue ter tolerância com ninguém. Meu irmão, o céu é de abrir mão, é renúncia, meu irmão. Você tem que amar o seu irmão independente do que ele é. Pastor, ele não gosta de mim, você tem que amá-lo. Pastor, ele não vai com a minha cara, você tem que ir com a cara dela. Pastor, ele não fala comigo, você tem que falar com ele. Meu irmão, o céu não tem rua, não tem quadra, não tem CEP não, meu irmão. O céu é uma casa só. Jesus falou: há lugar para a minha igreja. Vou repetir, o espírito de Pedro tem que sair da igreja, irmãos. Pastor, que espírito é? Espírito de armamento, de adestramento. Tem crente que come com Jesus, anda com Jesus, está na igreja, mas só anda armado. Tem um lencinho aí, irmão, por favor. Só anda armado, irmãos. Paulo falou, meus irmãos, despojeis. Vos despojei de toda a arma humana, obrigado. De toda a arma humana. O que é arma humana? É a ira, é a contenda. É o seu jeito que você quer falar, você quer dizer, você quer desabafar. Jesus falou para Pedro, não foi para outro, disse: Pedro, calma aí, Pedro. Hoje você faz o que você quer. Você vai para onde você acha que é melhor. Mas vai chegar o dia que você vai ser levado para lugares que você não queira ir. Isso fala de quê, irmãos? Fala do domínio, do controle. O crente não tem controle. Crente não anda com o seu próprio nariz. Crente anda direcionado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. Então, as quedas de Pedro, primeiro foi a alta confiança. E por último, são 6, vou só falar aqui. A autoconfiança, reagiu de modo carnal. João 18:10. Assentou-se com os ímpios, negou Jesus. Escondeu-se por trás de uma mentira que ele mentiu. Negou a Jesus. E por último, vou falar só uma aqui agora. Seguiu a Jesus de longe. Diga assim: seguiu a Jesus de longe. Posso ler? Versículo 54. Então, prendendo, isso era Cristo, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Isso aqui estava falando de Jesus. Prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Olha a parte B do versículo C. Está ali? E Pedro seguia-o de quê? De longe. Diga comigo, Pedro era crente, mas seguia Jesus de longe. Aleluia, Jesus, misericórdia, Senhor. Seguia Jesus de longe. Perto está daqueles que o buscam. Se me buscardes, encontrareis e o achareis de todo o vosso coração. Irmãos, quando você está de longe da pessoa, você não sente o cheiro dela, você não sente o calor dela, você não sente a presença dela, você não sente ela. Quando você só fala com alguém de longe, você não consegue olhar nos olhos dela. Nós não fomos salvos por Jesus para servir a Jesus de longe. Você foi salvo para servir a Jesus de onde? De perto. Você tem que servir a Jesus de perto. Pai do Senhor, meu irmão. Ô pastor, e aí, meu irmão? Pastor, estou firme, viu? Tá não. Faz um mês que eu não vejo você na igreja, meu irmão.
Faz 2 meses que você não vem na igreja, meu irmão. Pastor, estou bem. Tá não, meu irmão. Você está com o espírito de Pedro, está servindo a Jesus de onde? De longe.